rcn67.com.br. RCN67, conteúdo para quem vive o MS. Juntos, a gente faz a diferença. CBN Eleições 2022. A partir deste momento, estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além dos nossos canais nas redes sociais. Falamos ao vivo dos estúdios da CBN Campo Grande para mais uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo nestas eleições. Nos últimos dias, estiveram aqui Capitão Contar, do PRTB, Eduardo Riedel, do PSDB, Gisele Marques, do PT, André Putinelli, do MDB e Adonis Marcos, do PSOL. Também levamos ao ar uma reportagem com o candidato Magno Souza, do PCO, que teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Marquinhos Trade, do PSD, foi o único candidato a não comparecer para a entrevista. Comigo aqui na bancada do Jornal CBN Campo Grande está a jornalista Lígia Sábica, diretora de jornalismo do Grupo RCN. Bom dia, Lígia. Bom dia. Estamos a 5 dias das eleições municipais, estaduais e para presidente, um momento decisivo aí para os eleitores que ainda não definiram o voto. E o Grupo RCN mantém o compromisso de levar informação sobre os candidatos. Nós abrimos espaço em nossa programação para ouvir a proposta dos políticos que estão nesta corrida eleitoral. Conhecer melhor o que pensam sobre a gestão pública, mostrar o que fizeram pela população sul-mato-grossense, se tiveram, é claro, a oportunidade de ocupar um cargo público, e o que pretendem fazer caso eleitos. Nós tivemos a rodada com os candidatos ao Senado e hoje fechamos a rodada ao governo com a candidata Rose Modesto, do União Brasil, a última entrevistada de acordo com o sorteio que realizamos na presença dos representantes dos partidos. Bom dia, candidata. Bom dia, Lígia. Bom dia, Dani. Bom dia, Geliel e Anderson, que estão aqui também nos estúdios da CBN. E bom dia a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando da Rádio CBN, do Grupo RCN. É uma oportunidade importante que vocês da CBN nos dão, né, de poder apresentar nossas ideias, as nossas propostas e o nosso sonho para o Mato Grosso do Sul como candidata a governadora. Muito obrigada. Rosiane Modesto de Oliveira. A senhora tem 44 anos, é de Fátima do Sul, mudou-se com a família para Campo Grande ainda na infância. É graduada em História, professora por profissão, filiou-se pela primeira vez a um partido em 1997, ao PPS, passando pelo PSDB e agora está no União Brasil. Foi eleita vereadora de Campo Grande por 2 mandatos, vice-governadora no primeiro mandato de Reinaldo Azambuja, quando também aí ocupou, por pouco mais de um ano, se eu não estou enganada, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Isso. Em 2018, foi eleita deputada federal, cargo que ocupa até o momento. E hoje está na disputa aí pelo cargo de governadora de Mato Grosso do Sul. Candidata, vamos começar pela educação, que é a sua área aí de atuação. No seu plano de governo, a senhora diz que pretende fomentar a ampliação de núcleos universitários nas aldeias. A gente sabe que, entre essa população, o acesso ao ensino superior é extremamente baixo. E o problema começa no ensino de base, né? Não seria, então, melhor investir mais nesse ensino, manter esses alunos até a formação do ensino médio, para daí sim investir em universidades? Bom, Lígia, isso nós vamos fazer já, independente de estar aí no plano de governo de forma específica, até porque o ensino regular aí, de até o ensino médio, né, já é uma obrigação nossa de poder fortalecer, de cumprir com as metas do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação. Obviamente, hoje, existem muitas aldeias distantes que merecem, que precisam ter, né, o acesso a uma escola mais próxima,
fazer concursos deixando vagas específicas para professores indígenas, mantendo ali, preservando a cultura dos povos originários. Isso já é um compromisso nosso e já é o que determina, inclusive, o nosso plano estadual aí de educação. Quando eu falo de universidade, é porque se mantê-la no ensino médio já não está fácil, né, e eles ainda não têm o acesso como deveria ter, o ensino superior é quase que impossível para muitos. E nós vamos reverter isso aumentando o número de investimentos no ensino superior através do Vale Universidade. Eu já fiz isso quando fui secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. O programa Vale Universidade também era responsabilidade da minha pasta e nós dobramos, em 2015, o número, né, de estudantes indígenas que foram para as universidades. Fora isso, a UEMS, que é a nossa universidade do Estado, existe hoje um desejo da própria instituição, conversando com os professores, de que a gente consiga levar novos polos em outras regiões. E dentro dessas novos polos que nós queremos levar, está aí as comunidades indígenas que a gente quer tentar alcançar. Então, daí a razão de estar dentro, né, essa proposta. E como atrair, desculpa lhe interromper, sim, mas como atrair esses alunos? Porque hoje nós temos nas aldeias, segundo o Atlas Geográfico da Comunidade Escolar Indígena do IBGE, ele traz dados do MEC, e esse Atlas, o último, é de 2018, e ele mostra que em torno de 90% dos estudantes nessas escolas, eles estão ligados à administração municipal, ou seja, são alunos do ensino fundamental. Sim. Então, o ensino médio não está atraindo esses estudantes indígenas, né? Sim. Nós estamos hoje com um projeto que vai ser o maior programa de estágio remunerado envolvendo os alunos. A nossa ideia é para evitar a evasão escolar. Durante a pandemia, o Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, foi o estado que teve o maior índice de evasão escolar por aluno no ensino médio. Foi o Mato Grosso do Sul. Então, nós vamos dar uma bolsa de R$600, são 4.000 jovens que nós queremos atender do ensino médio, para que eles estudem meio período e o outro meio período ele possa estagiar dentro dos órgãos públicos que existem do estado. Em todos os municípios tem órgãos estaduais funcionando e nós queremos que esse aluno seja um estagiário remunerado. Essa é uma forma. A outra forma é a gente ter uma escola mais atrativa. Quando fala de tecnologia, por exemplo, hoje é um problema muito sério. A maioria dos computadores que estão dentro das escolas são computadores de 2008, de 2012. Uma escola que precisa de oferecer escola de tempo integral, né, outras atividades, uma merenda de maior qualidade. Nós temos problemas sérios na educação hoje e que precisa ser enfrentado como prioridade. E aí é o investimento em tecnologia, infraestrutura. Não é só você ter lá uma escola, né, pintada, reformada, se lá dentro você não vai conseguir atrair esse aluno. Concursos, o contraturno de uma escola de tempo integral, né, ele tem que ter acesso a um curso técnico. Por que não os nossos jovens já saírem do ensino médio, cursos técnicos por vocação, por região? Mato Grosso do Sul é um estado que tem ainda um número de habitantes que não é tão grande, mas é um estado grande, de forma... A sua extensão territorial é grande e com vocações diferentes por regiões. E está dentro também, que é o tecnocurso que nós queremos implantar. Eu votei o aumento do Fundeb. Nós entregamos um novo Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Pública Brasileira. Nós votamos um fundo com mais recursos e eu tenho certeza que hoje é possível. Não é só a falta de dinheiro que, às vezes, né, está deixando a nossa educação um pouco para trás, mas é como utilizar esse dinheiro e nós vamos atacar nessas áreas que são mais prioritárias para manter os nossos estudantes com ânimo para ir para uma escola de ensino médio e entendendo que depois do ensino médio ele vai encontrar um governo que apoia, que investe em bolsa de estudo. Eu fui aluna bolsista, Lívia. Eu só consegui me formar porque eu tive bolsa na UCDB em 97, quando eu entrei lá. Então, essa é a minha visão enquanto governadora. Nada melhor do que alguém que já viveu e que já sofreu para sentar numa cadeira tão poderosa como essa e fazer o que precisa ser feito. Ter oportunidade. É isso. Candidata, uma das suas bandeiras é a questão social, né? E eu nem vou trazer números aqui, eu vou trazer uma reflexão com base no que a gente noticia todas as semanas, todos os meses. Recebemos aqui, inclusive, muitas sugestões de pauta da população de Campo Grande e também do interior do estado, preocupada com os dependentes químicos. E a gente percebe isso, né, principalmente aqui no centro da cidade, a quantidade de pessoas ali perambulando pelas ruas,
né, muitos dependentes químicos. O que é que pode ser feito em relação a isso? Até porque muitos dos furtos acabam sendo ligados a eles, né? A polícia diz que muitas vezes até esses furtos de fios de cobre, que são cada vez mais comuns aqui na cidade, tanto em Campo Grande quanto no interior do estado, são atribuídos a esses dependentes químicos. A gente está falando de uma questão social, a gente está falando também dessa parte criminal, né? Essas pessoas estão aí perambulando pelas ruas, a prefeitura diz que oferece programas para que eles sejam recolhidos, para que eles passem por um tipo de tratamento, de uma desintoxicação, mas a prefeitura também diz que eles não querem, muitos deles não querem, acabam fugindo, acabam se afastando, quando eles vão fazer essa busca ativa. O que é que pode ser feito efetivamente para ajudar essas pessoas? Bom, primeiro, investir em saúde mental. Hoje, uma mãe que tem um filho dependente químico, a gente precisa entender que não se trata ali de um criminoso, né? Muitas das vezes o que se trata ali é de um problema de saúde pública. Hoje nós temos dentro do nosso plano de governo, quando fala de saúde, montar centros de referência em saúde mental por região. Não tem onde tratar. Um dependente químico com uma crise, né? Ele vai para um CAPS, ele é atendido, ele é medicado, e aí não tem o que fazer com ele. Aí às vezes fica lá em casa, já tivemos situações de família que tem que amarrar. Mãe e pai que teve que deixar filho na corrente para ele não sair de casa e sem ter um tratamento psicológico, né, um tratamento mesmo com acompanhamento de remédios. Esse é um ponto. Então, o Mato Grosso do Sul hoje tem uma carência. Não estou falando aqui de você voltar a ter os hospitais para manter internado lá alguém que tem um problema de saúde mental. E quando fala de saúde mental, também entra o dependente químico aqui, que precisa desse tratamento. E aí, tem as parcerias com as instituições. O Mato Grosso do Sul, hoje, o governo não tem um lugar onde ele vai tratar esse dependente químico. Com toda a assistência de psicólogo, de assistente social, ele precisa ser medicado, ele precisa ter a sua terapia. Então, o que nós podemos fazer de imediato? Estender os braços para as clínicas que já fazem isso. É muito pouco, e eu sei porque eu estive na secretaria. Parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas com o terceiro setor, que já fazem isso. Vou dar um exemplo, o Esquadrão da Vida. Não sei se vocês conhecem. Lá tem um trabalho maravilhoso. O dependente químico que está lá, ele é tratado do ponto de vista mesmo da saúde, da medicação, com o psiquiatra, que atende lá 3 vezes por semana. Ele tem cursos lá para esse dependente químico usar o seu tempo e aprender uma profissão. Por que eles não fazem mais? Porque não tem dinheiro. Então, eu penso que, como governadora, conhecendo de perto essa realidade, o que nós vamos colocar é dinheiro através, né, do FIS, que é o Fundo de Investimento Social. Tem uma lei que foi aprovada, 1%, né, do imposto do cigarro e da bebida era para ficar com essas organizações terapêuticas e que, infelizmente, foi aprovada e até agora não foi regulamentado. Eu vou regulamentar e vai ter dinheiro para a gente fortalecer essa rede de assistência aos dependentes químicos. Isso aí que a senhora está falando já é lá na ponta o trabalho do pós, né? Mas e a prevenção? Prevenção são programas sociais e educação. Eu estou fazendo isso através do Tocando em Frente tem 15 anos. Fica na Rua da Divisão, no Aerorancho. Lá não tem R$1 do poder público. Olha como não é difícil de fazer. Lá tem um grupo de amigos que se reuniu. A casa é a casa onde eu vivi a minha infância toda. Meus pais foram embora para terrenos. Eu e meu irmão, Rinaldo, pegamos a casa e transformamos num projeto. Por lá já passaram 8.000 jovens. Nós não temos notícias de meninos e meninas que foram assistidos pelo Tocando em Frente. Crianças que estudam meio período e à tarde vai para lá. De segunda a sábado. Esse ano tem 620 crianças, né, sendo atendidas. Amanhã, inclusive, é o aniversário do 15º ano que nós vamos comemorar aqui. Quando você investe na educação, no esporte, na cultura, cuidando na base, né, é na infância, é na adolescência, é ali, é a prevenção. Por isso que quando eu falo de segurança pública, e aí o nosso plano de governo, o eixo forte do começo, meio e fim do meu plano de governo, todas as áreas estão relacionadas com a educação. Se for falar de segurança pública, a educação está lá. Se for falar de saúde, a educação está lá. Se for falar de qualificação e emprego, a educação está lá porque é o caminho. Então, prevenir é mais barato. E aí, o Rede Solidária, que eu entreguei como secretário de Estado, né, é o maior programa hoje que acolhe, que atende crianças, jovens e suas mães sendo qualificadas. Foi na minha gestão como secretária, né, de assistência social no Mato Grosso do Sul. Eu sou fruto do projeto social. Na minha adolescência, eu estava dentro de um projeto social de uma igreja, aprendendo a tocar violão, e aquilo ali, com certeza, me tirou
né, do caminho da possibilidade de me envolver com a violência, com as drogas. Eu acredito muito nisso, é barato e nós vamos fazer no Mato Grosso do Sul. Candidata, e aqui a senhora atribui que governos não conseguem resolver essa situação. Todos sabem que o caminho é a partir da educação. Em qualquer país desenvolvido, tudo começa a partir dali, né? O que a senhora acha que acontece? Eu acho que a falta de prioridade é a falta de visão. Eu sempre digo para as pessoas, vocês querem que o Mato Grosso do Sul mude, mas os governadores que já passaram por aí são fazendeiros, são pessoas que nunca entenderam o que é morar num bairro de periferia, são pessoas que nunca entraram num ônibus lotado, né? Então, é difícil, né? Eu sei como é a vida de uma pessoa que mora na periferia. Eu sei como é a vida de perto de uma família que tem um filho dependente químico. Eu sei como é difícil você ser filha de uma doméstica, de um servente de pedreiro que não tem renda, sonhar que vale a pena concluir o ensino médio porque você vai conseguir ter uma profissão. São as prioridades. O Brasil, culturalmente, não aprendeu a investir em prevenção. Em qualquer área. Olha só, a média e alta complexidade da saúde. Mas aí é preciso investir em pessoas técnicas também. Técnicas, né? Você tem um governo técnico, mas de pessoas que conheçam o chão, gente. Não dá para entrar dentro de uma sala com ar-condicionado e começar a decidir a vida das pessoas sem ir lá saber como é que funciona. Então, essa experiência do chão, essa experiência de vida, eu sou uma professora. Eu entendo a força da educação, não menosprezando nenhum dos demais candidatos, mas a minha história de vida, por onde eu passei, eu conheço os problemas da maioria do povo do Mato Grosso do Sul, não é ouvindo notícia, não é assistindo no jornal, é vivendo. A experiência de vida é importante, sim. E, claro, a minha experiência como professora, estou cuidando de gente desde quando entrei numa sala de aula. A minha experiência de vereadora, entendendo como é que funciona a política, como é que é a administração da capital. Eu entendi, fui vereadora 2 vezes. A minha experiência de conhecer o governo, embora como vice-governadora eu não tenha tido caneta para decidir como vice, mas por onde eu passei 1 ano e 2 meses, todos os números da minha secretaria melhoraram. E, infelizmente, quando eu saí de lá, o que teve foi uma regressão. O Mais Social, em 2018, eles tiraram 25 mil pessoas do programa. Pessoas, inclusive, que não tinham que comer. A senhora Falta acha de sensibilidade na política também é um problema sério. Não adianta ser bom só na gestão, viu? Então, a senhora acha que fez mais como deputada ou como secretária? Onde a senhora poderia fazer mais? Depende, são áreas diferentes, né? No Legislativo, eu tive a alegria de votar leis importantes, como o Fundeb, que é o maior fundo de financiamento da educação pública brasileira, que vai fazer a diferença. Está fazendo já no Brasil inteiro na área tão importante que é a educação. Tive a oportunidade de votar os auxílios que foram fundamentais no momento de pandemia, que deixou 70 milhões de brasileiros com dificuldade de comer. Eu estava lá como deputada federal votando. Tive a oportunidade de votar para reduzir imposto. Quando todo mundo assustou e falou, meu Deus, será que amanhã vai chegar R$10 a gasolina? Foi meu voto e a minha atuação lá na Câmara como deputada federal que reduziu aqui no Mato Grosso do Sul de 30% para 17% o imposto da gasolina. Então, votar leis importantes como deputada federal é muito bacana. Agora, o poder executivo é aquele que te dá a caneta para você diretamente definir. Será que eu vou investir 300 milhões num aquário? Ou será que eu invisto 300 milhões e melhoro a vida de todos os hospitais do Mato Grosso do Sul? Eu, Rose Modesto, mesmo entendendo que o aquário ficou bonito, que o turismo é importante, mas não era a prioridade do sul mato-grossense. Isso, só sentando numa cadeira do executivo, é que me daria a oportunidade de poder tomar uma decisão diferente. Vamos às perguntas dos nossos correspondentes, começando da região leste. Ana Cristina Santos, de Três Lagoas. Três Lagoas, candidata, é uma das cidades mais industrializadas de Mato Grosso do Sul, a primeira cidade no estado que lidera o ranking de exportações, economicamente é uma cidade muito importante para Mato Grosso do Sul. Tem um dos melhores PIBs do estado também. Mas apesar de todas essas riquezas, em Três Lagoas, cerca de 20 mil famílias vivem em situação de pobreza, segundo dados do CadÚnico. Se eleita candidata, como fazer para resolver esta situação? Fazer com que Três Lagoas continue sendo essa cidade industrializada, uma das cidades mais ricas do estado e também do centro-oeste, e ao mesmo tempo acabar com essa desigualdade social. Como a senhora analisa essa desigualdade social e quais são as suas propostas diante a isso? Ana Cristina Santos, de Três Lagoas.
Agradecer, Ana Cristina, a sua pergunta e dizer que uma das razões para eu estar aqui como candidata a governadora e ter tido coragem de encarar tudo que eu estou encarando aqui é exatamente porque eu não concordo mais viver num estado rico com um povo pobre. E quando eu falo povo pobre, eu não estou falando de gente que tem pouco, eu estou falando de gente que não tem nada ou quase nada. Por isso, como governador, eu vou entregar o Tem Renda. O Tem Renda vai ser o maior programa de transferência de renda para todas as áreas, inclusive para qualificação de mão de obras. Três Lagoas é um exemplo disso. Tem muito emprego, mas tem muita gente que está trabalhando e ocupando esses empregos que não são do Mato Grosso do Sul, que não são aí de Três Lagoas. O Tem Renda vai aumentar o valor do Mais Social para a gente poder ter essas famílias com a renda maior, podendo sair dessa situação de extrema pobreza. O Tem Renda vai entregar o Banco da Mulher sul-mato-grossense. Esse projeto eu estou copiando lá do Paraná. Lá tem o Banco da Mulher Paranaense. Eu quero que as mulheres, que hoje já representam 47% no Brasil, as mulheres se tornaram chefes de famílias e são elas que estão tendo que cuidar, criar seus filhos e manter a casa. Mulheres que têm um sonho de abrir um salão, mulheres que têm um sonho de abrir uma loja, né, de ter um mercadinho para poder se tornar uma empreendedora, uma pequena empresária. O Banco da Mulher vai oferecer até R$30 mil, com juros zero, com carência de 2 anos, Lígia, para poder devolver. Dentro do Tem Renda, nós vamos entregar também esse programa, que é o programa de estágio para os jovens que estão no ensino médio, está dentro desse pacote social que nós vamos entregar, assim como também os restaurantes populares. São 9 municípios hoje que vivem que tem muita gente vivendo em extrema pobreza. 9 cidades do Mato Grosso do Sul. O restaurante popular vai oferecer comida a R$2. Eu fui conhecer esse projeto em São Paulo. Lá tem os restaurantes populares com comida de qualidade para qualquer pessoa, né? Não tem lá, isso aqui vai ser uma comida de qualquer jeito. Não, comida boa, comprando da agricultura familiar, que nós precisamos, inclusive, fortalecer aqui no Mato Grosso do Sul para comprar um produto mais barato e de mais qualidade e fortalecer o trabalho da mulher e do homem que está no campo. Como a senhora faria isso? Com recursos que hoje o governo investe, que é a média de 600 milhões. Nós vamos chegar a R$1 bilhão investidos. A previsão é de aproximadamente 22 bilhões o orçamento para 2023. Se um estado que tem um orçamento de 22 bilhões, uma governadora não tiver a sensibilidade, a responsabilidade de investir 1 bi em programas sociais para atender quem está com fome, para atender quem está desempregado, para qualificar a mão de obra das pessoas que precisam ir e ocupar as vagas de emprego que surgem aqui, não faz sentido nenhum. Ter Estado e ter governo. Então, nós vamos investir esse valor. O Mato Grosso do Sul vem no 3º ano com sobra de dinheiro em caixa. Receita líquida, despesas pagas, sobra. 1 bilhão em 2020, 1 bilhão e 900 milhões em 2021 e agora a previsão para o ano que vem é de ter quase 2 bilhões só para investimentos. E o que a agricultura familiar teria aí nesse conjunto desse 1 bilhão? Acesso à água, que ainda não tem, é uma vergonha, mas não tem. Acesso à tecnologia, que não tem. O escoamento dessa produção, tá lá um assentamento, uma cooperativa que você pode organizar, unindo essas pessoas para trabalhar junto, produzir junto e dividir lucro juntos. Você levar um caminhãozinho para eles poderem trazer os seus produtos. Eu vejo aqui as comunidades indígenas de Miranda que estão produzindo. Tem muitas comunidades indígenas, eles estão produzindo, mas não chega, às vezes, lá um veículo para trazer. Eles têm que pagar uma passagemzinha numa van, vir apertadinho para vir vender aqui em frente do Mercadão. Tá errado. Então, tecnologia, água e, claro, na hora de dar incentivo fiscal, para muitos mercados, tem aqui redes grandes de mercados, inclusive, comprar da agricultura familiar. Quase 70% do que se come aqui de hortifruti granjeiros vem de fora. Eu não preciso comprar mandioca da Bahia, gente. Dá para produzir aqui e comprar uma mandioca aqui. Aí a senhora precisaria do apoio do Legislativo para fazer uma legislação específica, né? É uma decisão de governo essa, Lígia. É uma decisão de governo, investimento através da Agraer. Sabe? Pegar os técnicos da Agraer, levar para lá, colocar mais recursos, né? Eu falo no caso dos supermercados comprarem, sim, né? Sim. Teria que ter o apoio do Legislativo. Tem que ter o apoio do Legislativo e também decretos que o próprio governo pode dar, né? Ele pode determinar o incentivo fiscal, uma decisão do governo, de forma transparente, incentivo fiscal aberto para todo mundo, sem carta marcadas, né? Para a gente poder tornar o Mato Grosso do Sul um estado muito mais competitivo do que ele tem sido. Por falar em produção, então, vem aí mais uma pergunta da nossa correspondente agora. Bom dia, Vanessa Bordim, eu falo de Maracaju, município aqui da região de Jardim, Bonito, Bodoquena.
Candidata, entre as suas propostas, eu estudei e vi também que tem algo relacionado ao jovem produtor, ao incentivo da aprendizagem rural desde mais cedo. Nós temos um projeto que, inclusive, muitas mulheres do agro aqui de Maracaju encabeçaram, junto com outras lideranças do agronegócio no Brasil, um projeto que se chama De Olho no Material Escolar e tem justamente o objetivo de desmistificar a questão do agro nas escolas de todo o país. E isso é uma proposta que já foi levada ao Ministério da Educação para, de alguma forma, readequar os conteúdos que as crianças e os adolescentes no Brasil hoje aprendem sobre o agro e mostrando o papel fundamental e importante que o agronegócio tem. A senhora concorda com isso? E, se eleita, como pretende trabalhar essa questão também e esse incentivo que está na sua proposta ao jovem rural? Obrigada. A senhora chegou a comentar isso no início, né? Qual que é o nome dela mesmo? Vanessa. Vanessa, te agradecer também pela pergunta e dizer que eu sou a deputada federal autora da lei. Eu tenho uma lei tratando sobre esse assunto para inserir dentro das escolas, né, o debate e a discussão sobre o agronegócio. Não foi aprovada ainda, mas já passou pela Comissão de Agricultura, já passou pela Comissão de Educação e precisa ir para o plenário. Eu concordo totalmente e vou fazer como governadora. Isso é possível ser feito principalmente dentro das escolas de tempo integral. Como eu disse agora há pouco, por região, por vocação, com parcerias, com as universidades, com o curso de agronomia, para despertar no estudante, né, a visão. E sabe quando eu pensei isso, sabe qual foi a minha maior preocupação? A minha maior preocupação é fazer com que o Brasil, e principalmente o Mato Grosso do Sul, entenda que o agronegócio é importante, o agro sustentável, o agro que respeita os recursos naturais, o agro que trabalha não derrubando árvores, mas plantando mais árvores, porque o mercado vai comprar de países e de estados que plantam árvores. Nós temos hoje já milhões aí de terras, de hectares de terras degradadas, que podem a gente produzir muito ainda agricultura sem precisar entrar no Pantanal com a soja, entendeu? Então, eu acho que esse debate dentro da escola vem para fortalecer, vem para trazer ainda mais a vontade dos nossos jovens de continuar, é a nossa vocação, é a nossa cultura, de fortalecer cada vez mais o agronegócio, mas esse agro que respeita os recursos naturais. É com esse objetivo que eu sou autora da lei, né, que traz para dentro da escola a discussão sobre o agronegócio. Ainda no tema da educação, vem aí mais uma pergunta. Bom dia, candidata. Aqui, Thalita Matsushita, de Paranaíba. Sabemos que a pandemia obrigou as escolas a se adequarem a oferecer aos alunos plataformas virtuais de ensino, deixando ainda mais escancarada a diferença de ensino da rede pública e rede particular. No seu plano de governo, você propõe um ensino híbrido. Explique como ele funcionaria caso eleita. Bom, primeiro dizer, Thalita, que nós entendemos, ouvindo todos os professores, que nós vamos ter que ter algumas ações de recuperação desses 2 anos que, infelizmente, a pandemia distanciou muito, né, o professor do aluno. Investimento em tecnologia, por ter sido tão pouco, o acesso a uma internet de qualidade que não tem, acabou dificultando ainda mais essa aprendizagem. Então, nós vamos trabalhar, primeiro, com um plano de recuperação, identificando os alunos que ficaram com defasagem maior, e aí não é só da rede estadual, o governo tem uma responsabilidade que é de planejar junto com todas as prefeituras, todos os secretários de educação, o governo tem que estar junto, não é porque não é responsabilidade do governo o ensino da educação infantil, por exemplo, que nós não vamos planejar juntos. Eu penso que esse é o erro, às vezes, de alguns governos. Nós vamos sentar na mesma mesa e definir quais são as políticas públicas de recuperação. Crianças que não conseguiram ser alfabetizadas, jovens que não conseguiram desenvolver em outras disciplinas, fazendo esse levantamento e trazendo, principalmente na área de português e matemática, o reforço escolar para a gente recuperar esse tempo perdido. Quando eu falo do híbrido, eu estou falando também da possibilidade da gente diminuir os sábados letivos, que está judiando demais dos professores. Esse ano foram 14 sábados letivos. É possível a gente antecipar o calendário, é possível investir em tecnologia e a gente ter com esse aluno, né, uma aula à distância também, e acho que dessa forma a gente prepara o mundo e o menino, aliás, o Estado e o menino, para poder
ser aquele profissional que o mundo vai buscar daqui a pouco. A tecnologia é a profissão dos próximos anos. Existem pesquisas que dizem que vai sobrar emprego nessa área com salários atrativos e vai faltar mão de obra. Então, daí a nossa preocupação e a importância de trazer esses cursos técnicos e manter o ensino híbrido, mas, acima de tudo, o plano de recuperação em relação à pandemia é as aulas no contraturno de reforço escolar focado em português e em matemática e planejando com todos os gestores do Mato Grosso do Sul, da rede municipal e da rede estadual. Já que a senhora citou aí a questão salarial, como é que a senhora vê hoje a remuneração dos professores no Estado? A senhora mudaria alguma coisa? Vamos mudar dentro do nosso governo. Nós vamos voltar o salário do professor contratado ser igual ao professor concursado. Dentro de uma escola, não pode ter essa separação. Dentro da escola, o professor é professor. Ele entra na mesma sala, ele trabalha o mesmo tanto. É inadmissível ele ganhar quase que metade, né, só do salário de um concursado. Tem um impacto de 27 milhões por mês para a gente poder voltar com o salário dos 12.500 convocados que tem hoje, ser o mesmo salário de um concursado. Vamos fazer isso com responsabilidade com as contas públicas? Sim, mas como prioridade. Então, se eu tenho uma previsão de ter, o ano que vem, um superávit de quase 2 bilhões, não tenha dúvida que a gente vai mexer no salário, vai aumentar. E não só isso, tá? Chega dessa situação de abrir concurso para 900 vagas e aí chama 50, 60, 70. A exceção deveria ser a convocação, né? Exatamente, a exceção é a convocação. Tem margem para chamar concurso, do último concurso, chamar todos aí, e tem margem para abrir novo concurso. Tem margem, Rose. A nossa lei de responsabilidade fiscal, que nos permite chegar até aí o máximo de 49% do orçamento com folha, hoje está em 38%. Então, não tem justificativa não ter chamado os últimos professores administrativos que passaram no concurso. E por falar em professor e educação, não posso deixar de falar do administrativo, que está aí trabalhando na cozinha, como merendeira, na limpeza, né, nas secretarias, está com salário defasado e tem um déficit também grande de profissionais do administrativo que a gente precisa corrigir. Já tem alguns anos que o governo vem dando abono para o pessoal administrativo, só que o abono, Lígia, Dani, não incorpora no salário para aposentadoria. Se eu tenho dinheiro para dar o abono, e se a lei de responsabilidade fiscal tem margem, por que eu já não dou enquanto aumento? Para valer para a vida desse servidor. Eu quero discutir o plano de cargos e carreiras com a FETEMES e também fazer com que o administrativo melhore a sua carreira dentro da educação. A próxima pergunta agora vem da região de Fronteira. Bom dia, candidata. Meu nome é Carlos Monforte, sou aqui de Ponta Porã, da região de Fronteira. Para a gente falar um pouquinho sobre assistência social, Ponta Porã especificamente tem um cadastro de mais de 8.000 famílias cadastradas esperando a casa própria, né, naquela política habitacional. E desse total, 15% são formados por mulheres solteiras, viúvas, mães de família que esperam, né, a casa própria. E a senhora, sendo eleita, como que a senhora pretende, em um curto espaço de tempo, fazer com que essa fila de espera e principalmente desse percentual de 15% de mulheres consigam a casa própria tão esperada que até agora ainda não chegou? Agradecer, Carlos, também pela sua participação, deixar um abraço a todos aí também da região de Fronteira, dizer que dentro do Tem Renda, que é esse programa de 1 bilhão que nós vamos investir, nós vamos também acabar com as favelas. Eu quero começar por essa prioridade. Eu sei que tem muita gente que hoje está pagando aluguel e que tem direito também de ser assistida pelo governo, de ter sua casa própria. Mas mais urgentes são aqueles que não conseguem nem pagar um aluguel e que estão morando embaixo de lona. Campo Grande, nos últimos 5 anos, aumentaram quase 40 favelas. Mulheres grávidas, mulheres idosas, crianças especiais, morando embaixo de lona, sem banheiro para usar, sem água limpa para tomar. O Estado precisa parar de falar, o governo federal não está mais investindo em habitação. Nós temos o nosso orçamento. Precisamos levantar. Quanto foi que o governo do Estado investiu em habitação nos últimos anos com recurso próprio? Claro que nós vamos buscar parcerias com prefeituras que podem doar áreas, que a gente pode colocar o dinheiro e buscar parcerias para construir essas casas. O lote urbanizado foi um projeto importante, mas um número muito aquém daquilo que precisa. Mas nós vamos iniciar, dentro do Tem Renda, vai ter o Tem Teto para acabar com a favela. Muitas pessoas, dessas 8 mil pessoas que você fala de Três Lagoas, Carlos, pode ter certeza que estão morando
embaixo de barraco. É Ponta Porã. Opa, desculpa. Em Ponta Porã. Estão morando embaixo de lona. Nós vamos começar por essas famílias. Primeiro, tirando as pessoas, né, dessa situação que não tem nenhuma dignidade. E, claro, depois buscando por faixa de salário, a pessoa que já tem condições de poder contribuir com parcerias e pagando a sua parcela para ajudar o Estado a resolver o problema dela também. Mais uma pergunta vinda da região de Fronteira. Bom dia, candidata. Rodolfo César, de Corumbá. Gostaria de perguntar qual proposta a senhora tem em termos de atendimento habitacional, especificamente aqui para essa região de Fronteira. Há um déficit estimado aí em mais de 4.500 residências, isso envolvendo Corumbá e Ladário. Além dessa questão, há um fator específico aqui que, por conta de tradições, a população geralmente acaba não se adaptando à situação de moradia em prédios. E a senhora acha que também é possível atender algumas especificidades aí com relação a essa proposta de moradia para algumas regiões, auxiliando nessa construção de residências, de casas, ao invés de apartamentos? Na verdade, assim, agradecer o Rodolfo pela participação. Praticamente eu já respondi essa pergunta, como é que nós vamos ter essa política pública de habitação. A maior dúvida ali seria a questão casa de ou prédio, né? Isso. O que os especialistas falam sobre do setor, né, de construção, que é mais caro você construir prédio do que casas. Então, nós vamos trabalhar sempre pelo melhor caminho. Então, nós vamos investir mais em casas, vamos buscar essa parceria com todas as prefeituras, né, para a gente poder diminuir essa defasagem que existe, não só em Corumbá, mas em Ponta Porã, Campo Grande, em todas as regiões, inclusive até em cidades como Ponta Porã, que tem índices aí importantes, né, de melhora de qualidade de vida, mas a habitação não foi uma prioridade. Quando falo Três Lagoas, a mesma coisa, tem um problema sério de habitação. Eu sei, porque para construir o plano de governo, eu ouvi todos os municípios e conversei com todos os setores. Então, a habitação, Rodolfo, será a nossa prioridade. Nós vamos investir em casas que o governo vai ter que bancar sozinho, casas que o governo vai fazer em parceria com o governo federal. Eu aprendi o caminho das pedras, como deputada federal, a gente sabe onde buscar, vou buscar o apoio dialogando com toda a bancada, né, federal, os 3 senadores, os 8 deputados federais, e vamos buscar parcerias também, né, com os prefeitos para poder diminuir esse problema em Corumbá, em toda a região. Deixar um abraço a todos de Corumbá. A última pergunta agora vinda aí dos nossos correspondentes, voltando para a região leste. Olá, muito bom dia, Dani, bom dia, Lígia e amigos da Rádio CBN. Candidata Rose, muito bom dia, uma satisfação poder participar e levar a pergunta nossa aqui de Aparecida do Taboado aí para a candidata. Rose, você tem declarado que dos 79 prefeitos do Mato Grosso do Sul, você tem apoio de apenas um prefeito, justamente o prefeito José Natan, aqui de Aparecida do Taboado. Eu pergunto, até onde a falta desse apoio político dos prefeitos tem pesado na sua campanha pelo interior do estado? E se faltou estratégia política ou até mesmo experiência, mais know-how da sua equipe de campanha a hora de buscar conquistar apoio desses prefeitos. Nestor Júnior, de Aparecida do Taboado, para a Rádio CBN Campo Grande. Nestor, deixar um abraço para você, dizer assim que eu tenho um respeito muito grande por todas as lideranças e os prefeitos, né, que estão aí cuidando do Mato Grosso do Sul, cada um na sua cidade. Sou muito grata ao Zé Natan, que é o prefeito de Aparecida do Taboado, que entendeu que o melhor projeto para o Mato Grosso do Sul é o projeto que nós estamos apresentando com a nossa candidatura, né? Agora, com todo respeito ao Zé, e sei do apoio dele quanto vai ser importante, mas nada é mais forte do que o apoio popular. E a minha candidatura, eu não posso negar isso. A minha preocupação realmente não foi sair primeiro atrás do apoio dos prefeitos, mas foi primeiro buscar entender se o eleitor queria ou não a minha candidatura. E eu encontrei ressonância positiva por onde eu passei. Onde as pessoas me diziam, Rose, vai lá, tenha coragem,
O povo do Mato Grosso do Sul quer uma mulher, depois de 44 anos, com um olhar sensível, com a sua experiência como professora, como vereadora, como vice-governadora, como secretária de Estado, como deputada federal. Nós queremos essa mudança para o Estado. Então, foi isso que me motivou muito. E, claro, né, eu acho que até pela relação boa que eu sempre tive com os prefeitos, devem ter tido outros motivos para eles não caminharem comigo nesse primeiro turno, mas eu tenho certeza que eu vou estar no segundo turno e nós vamos buscar o apoio de todos aqueles que entendem que chegou a vez da mulher, que chegou o momento da gente trabalhar para que o Estado seja rico, desenvolvido do ponto de vista econômico, mas que seja aliado ao desenvolvimento social. E a nossa candidatura representa isso e eu tenho certeza que no segundo turno virão novos apoios aí que vão nos dar a eleição no mês de outubro. Bom, nós estamos aí nos instantes finais da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui. Então, eu gostaria agora que a senhora deixasse um recado para o seu eleitor, falasse diretamente e com aquele eleitor também que ainda está indeciso. Eu quero agradecer, Lígia. Muito obrigada, Lígia. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Anderson. E o nosso amigo... Geliel. Geliel. Pode chamar de G ou de Liel? Obrigada, Geliel. Obrigada a todos vocês. Dizer a todos que estão nos ouvindo, né? Eu estou muito determinada, com muita vontade de fazer um governo sério, um governo técnico, com pessoas capacitadas, mas, acima de tudo, um governo que não entenda só de números, até porque atrás dos números o que tem mesmo são pessoas. São mais de 120 mil números de gente esperando por consulta, por cirurgia ou por um exame. É por essas pessoas que eu estou aqui, com vontade de melhorar e de fazer com que a saúde chegue mais rápido na vida de quem precisa. São hoje mais de 21% da população ganhando meio salário mínimo num estado rico como esse. Eu quero lutar para combater isso também. Eu quero lutar para que o professor seja mais valorizado, porque é a educação, é a qualificação, é o emprego e renda que vai fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida maior aqui. Então eu quero pedir o voto de vocês, o voto de confiança para o 44 no próximo domingo. Não tenha medo, gente, de votar em uma mulher. A mulher, assim como o homem, tem a inteligência, tem a competência, tem o preparo, se preparar. E eu fiz isso a minha vida toda, eu me preparei para esse momento. Mas a mulher tem a sensibilidade, que é fundamental para cuidar de gente. Política é lugar de gente que quer cuidar de pessoas. E essa é a minha maior motivação como candidata à governadora. Dê essa oportunidade para Rose Modesto, votando 44. Muito obrigada. Candidata, obrigada pela sua participação. Rose Modesto, então, fecha a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado aqui da CBN Campo Grande. Candidata, obrigada. Eu agradeço também a audiência de todos aí nestes dias, nas nossas 2 rodadas de entrevista. Nós esperamos ter contribuído com esse processo democrático para que o eleitor, ao escolher seu candidato na urna no próximo dia 2, faça aí uma ação resultante de uma análise da capacidade do candidato em administrar o Estado. Nós encerramos, neste momento, a transmissão simultânea em nossas emissoras de rádio e TV, que atingem aí um público estimado em 800 mil eleitores. Grupo RCN, Eleições 2022. CBN Eleições 2022. Juntos, a gente faz a diferença. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E aniversário 48 anos Açaí. Você no melhor da festa. O momento é seu. E a melhor instituição do Mato Grosso do Sul também. Na Unigran Capital, você aproveita a estrutura completa. Clínicas equipadas,
estágio, aulas práticas e o melhor super time de professores. Estude em uma instituição com mais de 45 anos de excelência de ensino e com a melhor localização de Campo Grande. Faça agora sua transferência ou vestibular online e gratuito. Inscreva-se já para o nosso vestibular de inverno em unigran.br/Campo Grande. Viva o seu melhor momento aqui. O Centro Universitário Unigran Capital te espera. A experiência de desfrutar momentos incríveis em um edifício completo, totalmente pensado para oferecer o que há de melhor em lazer e bem-estar. O Edifício Gibran tem 25 andares com 5 plantas versáteis, prontas para atender a sua necessidade. Mais conforto e sofisticação para a sua família. Saiba mais sobre o empreendimento na Central de Vendas Saraiva de Resende e agende uma visita no decorado pelo telefone 67 30 44 10 70. Saraiva de Resende, acima das expectativas. O aniversário do açaí é uma festa de economia. Olha só esses preços. Arroz branco tipo 1 fino gosto, pacote 5 quilos, R$16,79. Leite longa vida integral Triângulo Mineiro, Tetra Pak 1 litro, R$4,69. Coxas e sobrecoxas de frango congeladas Lar, quilo, R$8,49.